O trator entrou devagar no estacionamento da concessionária, fazendo aquele barulho rouco de motor antigo, desses que você ouve de longe. Era um Massey Ferguson 265, modelo dos anos 90, todo coberto de barro seco, com a pintura vermelha descascada em vários pontos e a lataria amassada do lado direito. As rodas traseiras enormes deixavam marcas de terra no asfalto limpo. Ao redor dele, estacionadas em fila, máquinas agrícolas reluzentes. Colheitadeiras que custavam mais de 2 milhões de reais, pulverizadores autopropelidos com cabine climatizada, tratores de última geração com GPS e piloto automático. O contraste era brutal. Parecia que alguém tinha estacionado uma carroça no meio de uma exposição de carros de luxo. Dentro da concessionária, 3 vendedores olhavam pela vitrine de vidro. Um deles, de camisa social branca e gravata azul, deu uma risada alta e apontou para o trator. Olha o museu ambulante que acabou de chegar. Os outros 2 riram junto. Um deles pegou o celular e tirou foto. Vou mandar no grupo. Ninguém vai acreditar. O homem que desceu do trator tinha uns 50 e poucos anos. Pele queimada de sol, cabelo grisalho cortado bem curto, corpo magro e seco de quem trabalha pesado desde cedo. Vestia camisa xadrez desbotada, calça jeans surrada e botas de couro gastas pelo uso. Não usava relógio, não carregava pasta, não tinha celular na mão. Fechou a porta do trator com cuidado, limpou as mãos na calça e caminhou em direção à entrada da loja. Os vendedores se entreolharam. O mais velho, um homem de uns 40 anos com gel no cabelo e sapato italiano, murmurou: "Deixa comigo, eu resolvo rápido." Ele achava que o homem tinha entrado no lugar errado, que ia pedir informação de alguma oficina mecânica ou talvez tentar vender o trator velho. Gente assim aparecia de vez em quando. Sempre a mesma história. Pequeno produtor endividado, querendo fazer negócio impossível, pedindo financiamento que nunca ia ser aprovado. O homem entrou na concessionária e parou no meio do salão, olhando ao redor com calma. O lugar era enorme, com pé direito alto, piso de porcelanato brilhante e ar-condicionado gelado. Nas paredes, fotos gigantes de lavouras perfeitas, máquinas trabalhando em plantações sem fim, gráficos de produtividade. No centro do salão, uma colheitadeira John Deere novinha, ainda com um cheiro de tinta fresca, etiqueta de preço na cabine. 2.850 mil reais. O vendedor mais velho se aproximou com um sorriso forçado. Bom dia, posso ajudar? O homem olhou para ele sem pressa. Bom dia, queria falar sobre máquinas. Claro, o senhor está procurando alguma coisa específica? A voz do vendedor tinha aquele tom de quem já decidiu que a conversa não vai dar em nada. Queria saber o que vocês têm de colheitadeira, modelo novo, com tecnologia boa. O vendedor deu uma olhada rápida para os colegas, que observavam de longe tentando segurar o riso. Olha, as colheitadeiras que a gente trabalha aqui são equipamentos de alto padrão. Não sei se é o que o senhor está procurando. Talvez numa revenda menor, de máquinas usadas. Eu perguntei sobre máquina nova. A voz do homem era tranquila, mas firme. O vendedor suspirou. Tudo bem. A gente tem a John Deere E790 ali no centro. Tem a Case IH9 DO240. Tem a New Holland CRI8 90. Todas acima de 2,5 milhões. Pagamento à vista ou financiamento em até 60 meses, com entrada mínima de 40%. O homem assentiu devagar, como se estivesse calculando alguma coisa na cabeça. E se eu quiser levar 3? O vendedor piscou. 3 o quê? 3 colheitadeiras. Silêncio. Os outros 2 vendedores pararam de rir. O homem de gel no cabelo olhou para o cliente com uma expressão entre confusão e irritação. O senhor está falando sério? Estou. 3 colheitadeiras dessas dão quase 9 milhões de reais? Eu sei fazer conta. O vendedor cruzou os braços. Com todo respeito, mas o senhor chegou aqui num trator que deve ter uns 30 anos. Não sei se o senhor entende o tipo de operação que a gente atende. Nossos clientes são grandes produtores, empresas do agronegócio, gente que planta milhares de hectares. O homem não desviou o olhar. Eu planto 3.200 hectares, soja, milho e algodão. Tenho 4 propriedades, todas escrituradas, todas produtivas. Faturei 52 milhões no ano passado. Exporto para a China, Europa e Estados Unidos. Esse trator que está ali fora foi o primeiro equipamento que eu comprei com dinheiro do meu próprio suor, há 26 anos. Eu não troco ele por nada, mas isso não quer dizer que eu não tenha dinheiro para comprar o que eu quiser aqui dentro. O silêncio agora era diferente. Pesado. Constrangedor.
O vendedor abriu a boca, fechou, tentou dizer alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Um dos vendedores mais novos, que tinha rido alto quando o trator chegou, deu um passo para trás como se quisesse desaparecer. O outro olhava para o chão. O homem continuou, com a mesma voz calma. Eu não vim aqui para ser tratado como se fosse um coitado que entrou no lugar errado. Vim fazer negócio. Mas pelo jeito, vocês preferem julgar as pessoas pela roupa que elas vestem e pelo carro que elas dirigem. O vendedor mais velho tentou consertar. Olha, foi mal entendido. O senhor entendeu errado. Eu entendi certinho. O homem deu um passo para trás. Quero falar com o gerente geral. Agora. O gerente está em reunião. Então eu espero. Naquele momento, uma porta de vidro no fundo do salão se abriu e um homem de terno cinza apareceu. Ele tinha visto a movimentação estranha, a tensão no ar, e resolveu ver o que estava acontecendo. Era o gerente administrativo da concessionária, um cara de uns 38 anos que trabalhava ali havia 7 anos e conhecia bem o mercado. Ele se aproximou com cuidado. Bom dia? Algum problema? O homem do trator olhou para ele. O problema é que eu vim aqui para gastar dinheiro e fui tratado como se fosse mendigo. O gerente olhou para os vendedores. A expressão dele mudou. Ele conhecia aquele tipo de situação. Já tinha visto acontecer antes. Gente com dinheiro de verdade, que não precisa provar nada para ninguém, sendo subestimada por causa de aparência. E ele sabia que quando isso acontecia, o estrago era grande. O senhor pode me acompanhar até a minha sala? Vamos conversar com calma. O homem aceitou. Antes de sair, olhou mais uma vez para os 3 vendedores. Não disse nada. Não precisava. O olhar já dizia tudo. Na sala do gerente, longe dos outros, a conversa foi diferente. O homem se sentou, recusou café e foi direto ao ponto. Eu queria comprar 3 colheitadeiras, 2 tratores de alta potência e um pulverizador autopropelido. Ia gastar uns 15 milhões aqui hoje. Mas depois do que aconteceu lá fora, mudei de ideia. O gerente sentiu o estômago apertar. 15 milhões de reais. A maior venda do ano. Talvez a maior venda dos últimos 3 anos. E tinha ido embora por causa de arrogância idiota. Eu peço desculpas em nome da empresa. O comportamento deles foi inaceitável. Se o senhor quiser, eu posso... O homem levantou a mão, interrompendo. Não quero desculpa. Quero informação. Informação sobre o quê? Sobre essa concessionária. Quantos funcionários trabalham aqui? Qual o faturamento anual? Quantas unidades vocês têm? Quem é o dono? O gerente franziu a testa. Por que o senhor quer saber isso? Porque eu estou pensando em comprar. Comprar o quê? A concessionária inteira. O gerente achou que tinha ouvido errado. O senhor está falando sério? Completamente. Mas por quê? O homem se inclinou para frente, apoiando os braços na mesa. Porque eu aprendi uma coisa nesses anos todos trabalhando na terra. Quando alguém te desrespeita, você tem 2 escolhas. Ou você abaixa a cabeça e aceita, ou você mostra para essa pessoa que ela errou feio. Eu não abaixo a cabeça para ninguém, nunca abaixei, e não vou começar agora. O gerente ficou olhando para o homem sem saber o que dizer. Comprar a concessionária inteira. Não era todo dia que alguém entrava ali e falava uma coisa dessas. Na verdade, nunca tinha acontecido. Ele trabalhava naquele lugar havia 7 anos, tinha visto todo tipo de cliente, desde pequenos produtores até grandes empresários do agro. Mas ninguém nunca tinha chegado e dito que queria comprar o negócio todo. O senhor está falando sério mesmo? O gerente repetiu a pergunta, porque precisava ter certeza de que não tinha entendido errado. Completamente sério. O homem não desviou o olhar. Quero saber quanto vale essa concessionária, quanto o dono quer por ela, e quero saber rápido, porque minha paciência acabou há uns 10 minutos. O gerente respirou fundo. Olha, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Esse tipo de negociação é com o dono, o Sr. Mário Esteves. Ele mora em São Paulo, administra a empresa de lá, mas eu posso passar o contato dele se o senhor quiser. Quero. O gerente pegou um cartão de visita na gaveta e entregou. O homem guardou no bolso da camisa sem olhar. Levantou da cadeira, deu um aceno curto de cabeça e saiu da sala. Atravessou o salão da concessionária sem olhar para os vendedores, que agora estavam quietos, sem graça, fingindo que estavam ocupados com alguma coisa. Entrou no trator velho, ligou o motor barulhento e saiu devagar do estacionamento, deixando mais uma vez aquelas marcas de barro no asfalto limpo. Quando o som do motor sumiu na distância, o silêncio dentro da concessionária era pesado. O vendedor mais velho, aquele de gel no cabelo, olhou para o gerente, que tinha voltado para o salão. O cara estava blefando, né? Não é possível. O gerente balançou a cabeça.
Eu não sei, mas ele não parecia estar blefando. E se ele realmente ligar para o Mário, vocês vão ter um problema sério. Problema por quê? A gente só fez o trabalho. Trabalho? O gerente olhou para ele com uma expressão dura. Vocês riram do homem antes mesmo de saber quem ele era. Julgaram ele pela roupa. Isso não é trabalho. Isso é arrogância. O vendedor ia responder, mas o gerente já tinha virado as costas e voltado para a sala dele. Fechou a porta, sentou na cadeira e ficou olhando para o telefone em cima da mesa. Tinha um pressentimento ruim, muito ruim. 3 dias se passaram. A rotina da concessionária continuou normal. Clientes entrando, vendedores mostrando máquinas, propostas sendo fechadas. Ninguém falava mais sobre o homem do trator velho. Os vendedores tinham decidido que aquilo tinha sido só um mal-entendido. Um cara esquisito que apareceu, falou umas coisas estranhas e foi embora. Coisa que acontece. Mas na manhã da quinta-feira, o gerente recebeu uma ligação. Era o dono da concessionária, Mário Esteves, ligando de São Paulo. A voz dele estava diferente, tensa. Você conhece um tal de João Mendes? O gerente franziu a testa. Não, quem é? Um fazendeiro daqui da região. Ele me ligou anteontem. Disse que foi na concessionária na segunda-feira e foi mal atendido. Disse que quer comprar a empresa. O coração do gerente acelerou. Ele realmente ligou? Ligou, e não estava brincando. Mandou o contador dele me procurar. Recebi uma proposta formal ontem à noite. Ele quer comprar a concessionária inteira, à vista, por um valor 15% acima do que eu paguei quando comprei o negócio há 4 anos. O gerente sentiu o estômago revirar. E o senhor vai aceitar? Eu não sei. Estou pensando. O valor é bom, muito bom, mas eu quero entender o que aconteceu aí. O que foi que vocês fizeram com esse homem? O gerente contou. Contou sobre o trator velho, sobre as risadas, sobre o tratamento que os vendedores deram, sobre a conversa na sala. Mário ficou em silêncio do outro lado da linha. Quando voltou a falar, a voz estava ainda mais tensa. Você tem ideia de quem é João Mendes? Não. Ele é dono de uma das maiores operações agrícolas da região. 3.000 hectares de terra produtiva. Fatura mais de 50 milhões por ano. Exporta para o mundo inteiro. E vocês riram dele porque ele estava dirigindo um trator velho. O gerente fechou os olhos. Eu não ri. Eu não estava lá quando aconteceu. Mas você é o gerente. Você é responsável pelo que acontece nessa loja. E agora eu tenho um homem oferecendo uma fortuna pela minha empresa só para provar um ponto. Ele não precisa dessa concessionária. Ele quer comprar por vingança. O senhor vai vender? Mário demorou para responder. Vou pensar. Mas enquanto isso, você vai fazer uma coisa. Vai reunir todos os vendedores e vai explicar para eles o tamanho da besteira que fizeram. E se eu decidir não vender, vocês vão ter que encontrar um jeito de consertar isso. Porque se esse homem espalhar o que aconteceu, a reputação dessa concessionária vai para o ralo. A ligação terminou. O gerente ficou sentado na cadeira, olhando para a parede. Ele sabia que aquilo ia dar problema. Sabia desde o momento em que viu o homem saindo da loja, mas não imaginava que ia ser desse tamanho. 2 dias depois, na manhã de sábado, o trator velho voltou, mas dessa vez não estava sozinho. Atrás dele vinha um carro preto, um Audi A6 com vidros escuros. O trator estacionou no mesmo lugar de antes. O Audi parou ao lado. 2 pessoas desceram. Um homem de terno cinza, carregando uma pasta de couro, e uma mulher de tailleur azul, com um notebook debaixo do braço. João Mendes desceu do trator, cumprimentou os 2 com um aperto de mão, e os 3 entraram juntos na concessionária. O gerente viu pela janela e sentiu o sangue gelar. Ele sabia o que aquilo significava. Advogado e contador, documentos, proposta formal. Aquilo não era blefe, era real. Os vendedores também viram. O mais velho, o de gel no cabelo, ficou pálido. Os outros 2 se entreolharam, nervosos. Ninguém sabia o que fazer. João entrou no salão e foi direto para a sala do gerente, sem olhar para os lados. O advogado e a contadora o acompanharam. O gerente se levantou, apertou a mão dos 3 e fechou a porta. A reunião durou quase 2 horas. Ninguém sabia o que estava sendo discutido lá dentro, mas dava para sentir a tensão no ar. Quando a porta finalmente se abriu, João saiu primeiro. Parou no meio do salão, olhou ao redor e chamou. Vocês 3, venham aqui. Os 3 vendedores se aproximaram devagar, como quem vai para o cadafalso. João os olhou um por um, sem pressa. Então falou, com aquela mesma voz calma de sempre. Vocês sabem quem eu sou agora? O vendedor mais velho engoliu seco. Sabemos, senhor.
E a gente pede desculpas pelo que aconteceu. Foi um mal-entendido. Mal-entendido. João repetiu a palavra, como se estivesse testando o gosto dela na boca. Vocês riram de mim, tiraram foto do meu trator para mandar no grupo de WhatsApp. Me trataram como se eu fosse um indigente que entrou no lugar errado, e agora chamam isso de mal-entendido. Ninguém respondeu. O silêncio era constrangedor. João continuou. Eu passei a vida inteira sendo subestimado. Quando eu era criança, me chamavam de pé rapado. Quando comecei a trabalhar na roça, diziam que eu nunca ia ser nada. Quando comprei minha primeira terra, falaram que eu estava jogando dinheiro fora. Eu ouvi isso a vida inteira. E sabe o que eu aprendi? Aprendi que as pessoas julgam pela aparência porque é mais fácil do que tentar entender quem a pessoa realmente é. Ele deu um passo à frente. Eu podia ter saído daqui na segunda-feira e esquecido tudo. Podia ter ido em outra concessionária, comprado minhas máquinas e seguido minha vida. Mas eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque eu cansei de ser invisível. Cansei de ser tratado como se não valesse nada só porque eu não ando de caminhonete importada e não uso roupa de grife. O vendedor mais velho tentou falar. Senhor, a gente realmente... Eu não terminei. A voz de João não subiu de tom, mas o peso dela calou o vendedor na hora. Eu comprei essa concessionária. A negociação foi fechada há 1 hora. A partir de segunda-feira, eu sou o dono daqui, e vocês 3 vão continuar trabalhando aqui. Não vou demitir ninguém. Mas vocês vão aprender uma coisa que deviam ter aprendido há muito tempo. Respeito não se mede por aparência. Se mede por caráter. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em pasto seco. Em menos de 1 semana, todo mundo sabia. O fazendeiro do trator velho tinha comprado a concessionária. As pessoas comentavam no mercado, na farmácia, no posto de gasolina. Uns achavam incrível, outros achavam exagero. Mas todo mundo concordava numa coisa. Aqueles vendedores tinham aprendido uma lição que não iam esquecer tão cedo. Na segunda-feira seguinte, João chegou cedo na concessionária, não de trator dessa vez. Veio numa caminhonete simples, uma Hilux branca de uns 5 anos atrás, limpa, mas sem luxo nenhum. Estacionou na vaga que antes era do dono e entrou pela porta da frente, como se sempre tivesse sido dele aquele lugar. Os funcionários já estavam todos lá, não só os vendedores, mas também o pessoal da administração, da oficina, do estoque. Todo mundo nervoso, sem saber o que esperar. Tinha gente achando que ia rolar demissão em massa. Outros apostavam que ele ia fechar a loja e transformar em outra coisa. Ninguém sabia ao certo. João pediu para todo mundo se reunir no salão principal. Eram quase 30 pessoas. Ele ficou de pé na frente da colheitadeira John Deere, aquela de quase 3 milhões, e esperou o silêncio se fazer. Quando todos estavam quietos, prestando atenção, ele começou a falar. Eu sei que vocês estão preocupados. Sei que tem gente aqui achando que vai perder o emprego. Então vou ser direto. Ninguém vai ser demitido. Pelo menos não hoje. Ele fez uma pausa. Mas as coisas vão mudar. E vão mudar muito. Um murmúrio baixo percorreu o grupo. João continuou. Eu comprei essa concessionária por um motivo simples. Para provar um ponto. Mas agora que ela é minha, eu não vou deixar ela do jeito que está. Porque o jeito que está não presta. Ele olhou diretamente para os 3 vendedores que o tinham humilhado. Vocês tratam os clientes de acordo com a aparência deles? Se o cara chega de caminhonete nova, vocês correm para atender. Se chega de carro velho, vocês fingem que não viram. Isso acaba hoje. O vendedor mais velho, o de gel no cabelo, abaixou a cabeça. Os outros 2 olhavam para o chão. A partir de agora, todo cliente que entrasse aqui vai ser tratado com o mesmo respeito. Não importa se ele está de terno ou de chinelo. Não importa se ele chegou de helicóptero ou de bicicleta. Todo mundo merece atenção. Todo mundo merece ser ouvido. Porque vocês nunca sabem quem está na frente de vocês. João deu alguns passos, caminhando entre os funcionários. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 22 anos, entrei numa loja de tratores em Ribeirão Preto. Eu tinha acabado de vender minha primeira safra. Tinha um dinheiro guardado. Queria comprar um equipamento melhor. Cheguei lá de ônibus, com roupa simples, e o vendedor me olhou de cima a baixo e disse: Acho que você entrou no lugar errado, rapaz. Aqui a gente vende máquina, não conserta. Eu saí daquela loja com tanta raiva que jurei para mim mesmo. Um dia eu vou ter dinheiro suficiente para comprar esse lugar inteiro. E sabe o que aconteceu? 15 anos depois, eu comprei. Não aquela loja específica, mas comprei uma igual, porque eu nunca esqueci a humilhação. O silêncio agora era absoluto. Ninguém se mexia. Vocês me humilharam na semana passada, e eu podia ter feito a mesma coisa com vocês.
Podia ter chegado aqui hoje e mandado todo mundo embora. Podia ter esfregado na cara de vocês o tamanho do erro que cometeram. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sei o que é ser pequeno. Sei o que é ser invisível. E eu não quero que ninguém sinta o que eu senti. Ele parou na frente dos 3 vendedores. Mas vocês 3 vão ter que provar que merecem continuar aqui. Vou dar uma chance. Uma só. Se eu souber que qualquer um de vocês tratou mal um cliente, por qualquer motivo que seja, vocês saem no mesmo dia. Sem aviso, sem segunda chance. Entendido? Os 3 assentiram em silêncio, sem conseguir olhar nos olhos dele. João se virou para o resto do grupo. Para os outros que não fizeram nada de errado, eu tenho uma proposta. Vamos transformar essa concessionária no melhor lugar para se comprar máquina agrícola em toda a região. Não pelo preço mais barato, não pela máquina mais moderna, mas pelo atendimento, pelo respeito, pela dignidade que a gente vai dar para cada pessoa que entrar aqui. Ele apontou para o gerente. Você vai montar um treinamento. Quero todo mundo, do vendedor ao mecânico, passando por uma capacitação sobre atendimento. Não aquelas coisas chatas de PowerPoint. Quero coisa real. Quero que as pessoas entendam que cada cliente tem uma história. Cada um lutou para chegar onde está. E a gente precisa honrar isso. O gerente acenou, já anotando mentalmente tudo. E tem mais uma coisa. João caminhou até a porta da frente e apontou para o estacionamento. Aquele trator ali, o Massey Ferguson 265, vai ficar estacionado ali na frente, todo dia. Ele vai ser o símbolo dessa concessionária. Um lembrete de que valor não tem nada a ver com aparência. Uma das funcionárias da administração, uma senhora de uns 50 anos que trabalhava ali havia 10 anos, levantou a mão timidamente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor não trocou o trator? Com todo respeito, mas o senhor tem dinheiro para comprar qualquer máquina que quiser. João sorriu pela primeira vez desde que tinha entrado. Porque aquele trator representa tudo o que eu construí. Eu comprei ele usado em 1998 com o dinheiro que juntei trabalhando de boia fria. Paguei em 12 vezes com juros que quase me quebraram, mas eu paguei. E foi com aquele trator que eu arei minha primeira terra. Foi com ele que eu plantei minha primeira safra. Foi ele que me deu a base para tudo o que veio depois. Ele fez uma pausa. Eu podia ter vendido ele há muito tempo. Podia ter colocado num museu, numa fazenda decorativa, sei lá. Mas eu não fiz isso. Eu continuo usando ele. Porque ele me lembra de onde eu vim e me lembra de nunca esquecer quem eu sou. A senhora limpou uma lágrima discreta no canto do olho. Outros funcionários também pareciam emocionados. João bateu palmas uma vez, quebrando esse clima. Bom, chega de discurso. Vamos trabalhar. Tem cliente para atender, máquina para vender, negócio para tocar. Mas lembrem-se, a partir de hoje, a gente faz diferente. As semanas seguintes foram de transformação. João não era daqueles donos que aparecem uma vez por mês só para assinar papel. Ele estava lá todo dia. Chegava cedo, ficava até tarde, conversava com todo mundo, desde o gerente até o rapaz que lavava as máquinas. Ele queria entender como cada parte do negócio funcionava. E ele mudou muita coisa. Primeiro, acabou com aquela cultura de competição agressiva entre os vendedores. Antes, cada um trabalhava por comissão individual. E isso criava um ambiente de disputa onde o cliente era tratado como troféu. João mudou o sistema. Agora a comissão era parcialmente coletiva. Se a loja batesse a meta do mês, todo mundo ganhava um bônus. Isso forçou os vendedores a trabalharem juntos, a se ajudarem, a dividirem informação. Segundo, ele criou um protocolo de atendimento. Nada complicado, nada rebuscado. Regras simples. Cumprimentar todo cliente que entrar, oferecer água ou café, perguntar o nome da pessoa, ouvir antes de falar, nunca julgar pela aparência, nunca pressionar para fechar negócio. Parecia óbvio, mas não era. Muita gente na equipe nunca tinha pensado nisso como um sistema. Terceiro, e talvez o mais importante, ele começou a contratar diferente. Quando abriu uma vaga para vendedor, ele não procurou gente com experiência em concessionária. Ele procurou gente que entendia de roça. Gente que tinha trabalhado na terra, que sabia o que era acordar às 5 da manhã para ordenhar vaca, que conhecia o cheiro de terra molhada depois da chuva. Ele queria vendedores que falassem a língua do cliente, que entendessem a dor e a alegria de quem vive do campo, e funcionou. Em 3 meses, a concessionária tinha mudado completamente. O clima era outro. As pessoas trabalhavam mais leves, mais unidas. E o mais importante, os clientes perceberam. Começou a correr boca a boca. Vai na concessionária do João Mendes. Lá eles tratam a gente bem.
Produtores que antes compravam em outras cidades começaram a lá aparecer. Gente que nunca tinha entrado numa concessionária de máquina grande começou a visitar só para conhecer. Um dos vendedores que tinha rido do João naquele primeiro dia era um rapaz de uns 30 anos chamado Rodrigo. Ele tinha entrado na concessionária 2 anos antes, vindo de uma loja de carros de luxo na capital. Achava que sabia tudo sobre venda, sobre cliente, sobre como fechar negócio. Mas depois daquele dia, alguma coisa nele mudou. 3 meses depois da compra, Rodrigo pediu para falar com João em particular. Eles se sentaram na mesma sala onde tudo tinha começado. Rodrigo estava nervoso, mexendo nas mãos, olhando para baixo. Eu queria pedir desculpas de verdade. A voz dele saiu baixa. Não aquelas desculpas que a gente dá porque é obrigado, mas desculpas de verdade. Eu fui um idiota. Julguei o senhor sem conhecer. Ri do senhor. E pior, eu achava que estava certo. Achava que sabia quem merecia atenção e quem não merecia. João ficou quieto, deixando o rapaz falar. Eu cresci numa família de classe média. Nunca passei necessidade, mas também nunca tive muito. E quando eu comecei a trabalhar com venda, eu aprendi errado. Aprendi que cliente bom é cliente que aparenta ter dinheiro, que a gente tem que focar nos peixes grandes e ignorar os pequenos. E eu acreditei nisso, até aquele dia. Rodrigo levantou os olhos pela primeira vez. O senhor podia ter me demitido, podia ter me humilhado na frente de todo mundo, mas não fez. E isso mexeu comigo. Fiquei pensando, por que ele não fez? E aí eu entendi. O senhor não queria vingança, queria ensinar, e eu aprendi. João se inclinou para a frente. O que você aprendeu? Que eu estava tratando as pessoas como objetos, como números, como metas, e não como gente. Cada pessoa que entra aqui tem uma história, tem uma luta, tem um sonho. E eu não estava vendo isso. Estava só vendo roupa, carro, aparência. João assentiu devagar. E agora? Como você está atendendo? Diferente, muito diferente. Semana passada, entrou aqui um senhor de uns 60 anos, roupa simples, boné velho. Antes eu teria ignorado ele. Mas dessa vez eu fui lá, cumprimentei, ofereci café, perguntei o nome, conversei com ele quase 1 hora. Ele me contou que tinha uma propriedade pequena, 20 hectares, plantava milho e feijão. Disse que estava pensando em comprar um trator, mas não sabia se conseguia. Eu mostrei as opções, expliquei os financiamentos, não pressionei. No final, ele não comprou nada naquele dia. Mas sabe o que ele disse? Disse que era a primeira vez que alguém tinha tratado ele com respeito numa loja desse tipo, e que ia voltar. E voltou? Rodrigo sorriu. Voltou. 3 dias depois, trouxe a esposa e fechou a compra de um trator. Não era o mais caro, não era o mais moderno, mas era o que ele precisava. E ele saiu daqui feliz. Não só pela máquina, mas porque foi bem tratado. João bateu na mesa de leve, satisfeito. Isso é o que eu quero. Não é sobre vender a máquina mais cara. É sobre vender a máquina certa para a pessoa certa e fazer isso com dignidade. 6 meses depois da compra, a concessionária tinha batido todos os recordes de venda. Não porque baixou o preço, não porque fez promoção agressiva, mas porque a reputação tinha mudado. As pessoas falavam bem, indicavam para os amigos, voltavam para comprar de novo. João estava na concessionária numa tarde de quinta-feira, quando viu um homem entrando devagar, olhando ao redor com aquela expressão de quem não tem certeza se está no lugar certo. O homem tinha uns 45 anos, roupa de trabalho suja de graxa, boné da cooperativa local. Ele parou na porta, hesitante. João se levantou da mesa onde estava revisando uns papéis e foi até ele. Boa tarde. Seja bem-vindo. Meu nome é João. Posso ajudar em alguma coisa? O homem pareceu surpreso. Boa tarde. Eu só vim dar uma olhada. Não sei se... Não precisa explicar. Fique à vontade. Quer um café? Água? Um café seria bom. João chamou uma das atendentes, pediu 2 cafés e convidou o homem para sentar numa das mesas que tinha no canto do salão. Eles conversaram. O homem se chamava Antônio, tinha uma propriedade de 15 hectares, trabalhava sozinho, plantava soja. Estava pensando em comprar um trator pequeno, mas tinha medo de não conseguir pagar. João ouviu tudo com atenção. Não interrompeu, não ofereceu nada. Só ouviu. Quando Antônio terminou de falar, João perguntou: Você já tem trator? Tenho, mas é muito velho. Quebra toda hora. Gasto mais com conserto do que com combustível. Entendo.
E você já pensou em trocar? Pensei. Mas tenho medo de me endividar. Já vi muita gente perder tudo por causa de dívida. João assentiu. Você está certo em ter medo. Dívida mal planejada quebra qualquer um, mas dívida bem planejada pode ser a ferramenta que falta para você crescer. Eles conversaram mais meia hora. João mostrou opções, explicou financiamentos, fez contas junto com Antônio. No final, Antônio disse que ia pensar. João não insistiu. Só disse: quando você decidir, volte aqui. A gente vai encontrar um jeito que funcione para você. 2 semanas depois, Antônio voltou. Fechou a compra de um trator usado, revisado, com garantia. Não era o negócio mais lucrativo para minha concessionária, mas era o negócio certo para o Antônio. E quando ele saiu dali, dirigindo o trator novo para ele, a expressão no rosto dele era de pura felicidade. João estava vendo aquilo da janela da sala. O gerente se aproximou. Esse negócio quase não deu margem. A gente podia ter empurrado uma máquina mais cara. João balançou a cabeça. Não é sobre margem, é sobre fazer a coisa certa. Aquele homem vai sair daqui e vai contar para todo mundo como foi bem tratado. Vai indicar a gente para os amigos. E daqui a alguns anos, quando ele crescer, quando a propriedade dele aumentar, ele vai voltar aqui para comprar uma máquina maior. Porque ele confia na gente. O gerente sorriu. O senhor pensa diferente de qualquer dono que eu já conheci. Eu penso como alguém que já foi pequeno e que nunca esqueceu. 1 ano depois da compra, a concessionária tinha se tornado referência na região. Não era a maior. Não era a que vendia mais caro, mas era a que tinha a melhor reputação. E João continuava aparecendo todo dia, dirigindo o mesmo trator velho, estacionando na mesma vaga da frente. As pessoas que passavam na rua paravam para olhar. Alguns tiravam foto. Aquele trator tinha virado símbolo. Símbolo de que sucesso não precisa de ostentação, de que riqueza de verdade não grita, de que valor está no caráter, não na aparência. João nunca deu entrevista, nunca quis aparecer em jornal, nunca fez propaganda da história, mas a história se espalhou mesmo assim. Porque histórias verdadeiras sempre se espalham. Os 3 vendedores que tinham rido dele naquele primeiro dia continuavam trabalhando lá, mas eram pessoas diferentes agora, tinham aprendido, tinham mudado. E quando contavam para alguém sobre o dia em que julgaram o homem errado, faziam isso com vergonha, mas também com gratidão, porque aquele erro tinha ensinado uma lição que eles nunca mais iam esquecer. 2 anos depois, João estava na concessionária quando recebeu a visita de um jornalista de uma revista do agronegócio. O jornalista queria fazer uma matéria sobre a transformação da concessionária, sobre como um lugar que era conhecido pela arrogância tinha virado exemplo de atendimento humanizado. João aceitou conversar, mas com uma condição: nada de foto dele, nada de destaque pessoal. Se fosse para fazer matéria que fosse sobre os funcionários, sobre a mudança de cultura, sobre o que realmente importava, a matéria saiu 3 meses depois. Falava sobre respeito, sobre dignidade, sobre como tratar bem as pessoas não é estratégia de marketing, mas questão de caráter. E no final tinha uma frase que João tinha dito durante a entrevista e que o jornalista escolheu como fecho. Eu não comprei essa concessionária para provar que eu sou rico. Comprei para provar que todo mundo merece respeito, independente de quanto dinheiro tem no bolso ou que roupa está vestindo. Porque no fim, a única coisa que a gente leva dessa vida é a lembrança de como tratamos as pessoas. E eu quero ser lembrado como alguém que tratou todo mundo com dignidade. O trator continua lá até hoje, estacionado na frente da concessionária, velho, com a pintura descascada, com a lataria amassada, mas reluzente de significado. Um lembrete permanente de que aparência não define valor, de que humildade não é fraqueza, e de que as maiores lições da vida vêm dos momentos em que somos subestimados e escolhemos responder não com raiva, mas com sabedoria. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa uma curtida. Se você conhece alguém que já foi julgado pela aparência, compartilha esse vídeo e, se quiser, comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo. A gente adora saber que essas histórias chegam em pessoas de todo o Brasil.